como prometido na aula que a gente teve, né, na última aula da sexta-feira, anteontem, a ideia hoje é fazer uma revisão, tá? Porque é a nossa prova semana que vem, e fazer uma focando, né? Vou falar de uma maneira geral, mas eu já vou dando dicas daquilo que vai ser cobrado, tá? Na nossa apostila, tá aqui em vista, né? Arte que não se cala. O assunto em geral aí, né? O resumo desse módulo é sobre a questão sobre liberdade de expressão, né? Constituição e os regimes políticos, né? Então aqui a gente vai falar muito sobre regime militar ou ditadura militar. São dois termos que meio que se equivalem, né? Então a gente começou, né, ou começamos nesse módulo colocando exatamente essa questão, né? Arte que não se cala. E essa arte que não se cala, ela está assim, colocada no tempo do que a gente chama de ditadura. Então tem aqui a nossa Constituição, ela não permite censura, desde que o que você esteja falando não seja anti-inconstitucional, não seja agressivo. E por que alguém poderia querer censurar um artista, né? Na verdade, a arte também tem esse sentido de questionar, né? A censura geralmente, para um artista, geralmente baseada no questionamento, né? O artista tem a sua opinião, ele usa o direito de opinar sobre determinado tema, que pode ser político, cultural, e aí a censura ela vem como uma mordaça, né? Ela vem para calar a voz do artista, para que o pensamento dele não se propague pela sociedade. Vimos os objetivos, né? Além do seu viés estético, pode ter uma força política. É basicamente isso, esse módulo, né? E as atividades, né? Criar uma música de protesto, enfim. O mote, né? O tema desse módulo é a arte, né? Como liberdade de expressão e o oposto a isso, que é a censura. Bom, gente, isso aqui é importante destacar, tá? Artistas de diferentes épocas e lugares enfrentaram em algum momento de suas carreiras algum tipo de censura à sua liberdade de expressão. No Brasil, especialmente durante o governo de quem? Getúlio Vargas. E ao longo da ditadura militar, o Estado restringiu liberdades afetando diretamente a produção artística. É dica para uma questão, tá? Então, qual foi o período em que houve o cerceamento da opinião do artista, né, onde houve censura? No governo, com mais ênfase no governo de Getúlio Vargas e ao longo da ditadura militar. Dica, tá? Dica 1. E aí nós vimos que existem várias formas de protesto, principalmente os protestos artísticos. O Ciro Meirelles, o Herzog foi esse cara foi morto, né? Dentro da cadeia, foi encontrado morto, e aí na época se disse que ele cometeu suicídio, o que depois ficou claro que não, né? Ele não cometeu suicídio, eles se mataram, né? Eles se mataram dentro da cadeia. E aí a pergunta que ele faz, né? Quem matou Herzog? Ele carimba essa pergunta nas notas de R$1, ou seja, as notas iam circulando, né? As notas de dinheiro circulando entre as pessoas liam, e era uma forma de protesto. Hoje, se nós tivéssemos que carimbar uma nota com alguma pergunta relativa à morte de alguém, seria: quem matou Marielle Franco, né? Quem matou essa moça? Então o Ciro Meirelles criou um protesto em que carimbava, segunda dica, Ciro Meirelles carimbava as notas com a mensagem de protesto dele, tá? E aí fala-se um pouco, né, como eram os censores, né? Era um grupo de pessoas que ficavam vigiando as mídias para saber aquilo que podia e que não podia ir ao ar ou ir nos jornais, tá? Aí nós fomos para a questão dos festivais, vimos aí Gilberto Gil e Chico Buarque,
uma canção bem interessante, né? Olha lá, por isso os compositores perceberam que o som da palavra cálice era ambíguo e podia ser ouvido como cálice, alguém mandando uma pessoa se calar. Diante disso, a fábula bíblica se transforma em verso musical, ganhou mais um sentido, tornou-se uma crítica à ditadura que calava os cidadãos na base da violência. Então essa aqui, ó, essa ambiguidade da palavra cálice é que é o lance da letra, né? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, quer dizer, é o cálice sagrado, né? Mas é o cálice da ditadura militar, que não permitia que ninguém falasse, tá? Dica 3, né? Qual é a ambiguidade, né, dessa palavra cálice da música deles? É exatamente isso, né? Era uma forma velada de dizer para afastar esse cálice, afastar a censura, né? Afastar o mando, né, das lideranças políticas que não queriam ser questionadas. Dica 3. Né? E aí vamos adiante, né? Essa música é muito interessante, eu creio que vocês possam, acho bem legal vocês escutarem, e aí nós vamos ver também mais à frente, né, um outro artista fazendo uma segunda versão dessa música, né, utilizando, né, a composição melódica da música, que era uma música de protesto, para reeditar essa música de protesto, né? Então ele vai criar uma outra música, né? Ou seja, o que ele vai fazer com a música? A música do Gilberto Gil e do Chico Buarque. Ele vai criar uma nova versão, né? Quando você pega a melodia, o ritmo e a parte do vocabulário de uma canção para criar uma outra, você está fazendo uma versão, uma nova versão daquela música. Dica 4, tá? Você vai fazer uma nova versão. Quando você pega toda a estrutura de uma música e altera o conteúdo, parte do conteúdo dela, você está fazendo aí uma versão, ok? Você não está mudando tudo, mas está mudando parte, então é uma versão. Essa é a dica 4. Mais adiante, estou com a prova aqui na mão, estou dando as dicas. Dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, vamos para a dica 5. Né? Bom, vem aqui, os teatros, a gente vai falar que o teatro também foi, não foi só a música que foi questionada, mas o teatro também foi posto em perspectiva, né? Grupos de extrema-direita também foram, bagunçaram as peças teatrais que questionavam o regime militar. E aí entra em cena um cara que é genial. Ó. Diante desses atos de violência e repressão, o dramaturgo e teórico Augusto Boal afirmaria mais tarde que o teatro precisava ser como uma arte marcial. Quinta dica: o teatro precisava ser uma arte marcial. Isto é, para ele, essa arte era potente como uma arma. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o teatro também poderia questionar, né? Ele poderia devolver, ele poderia ser uma ferramenta de luta contra a opressão. Então, dica 5: o teatro, né, precisava ser como uma arte marcial. Isto é, para ele, essa arte era potente como uma arma, tá? E podia ser usada pelo povo para combater uma série de injustiças e opressões. Okay? Então, dentro do contexto da ditadura, não só a música, como as artes cênicas também foram resistentes a esse regime e se manifestaram contra. E, nesse sentido, Augusto Boal disse que o teatro, então, teria que ser uma arte marcial e como uma arma lutar contra a opressão. Essa palavra opressão, ó, pegou, né? Pegou porque é dica da 6. Dica da 6, né? Ele vai inventar, né? Qual é a parada desse diretor de teatro? Ó? Por ter se posicionado criticamente em relação à situação política e social, Augusto Boal foi preso e torturado por militares, sem poder trabalhar livremente no Brasil.
e correndo o risco de morte, igual se exilou no país argentino. No exílio, elaborou o sistema do teatro do oprimido. Tá? Esse teatro do oprimido, obviamente, né? Obviamente, que era destinado especialmente a pessoas que sofriam ou sofrem algum tipo de opressão. Né? O teatro do oprimido, ele vai lutar contra a opressão. Certo? Essa é a dica 6. E aí esse teatro do oprimido, ele tem várias características, né? Várias características. Para entender o sistema de prática teatral, o teatro oprimido é destinado especialmente a pessoas que sofrem algum tipo de opressão. É importante conhecer alguns dos seus princípios e técnicas, né? Então, para ele, todo ser humano pode ser ator, mesmo que não faça teatro. Para o teatro oprimido, os espectadores são estimulados a atuar e emitir opiniões. O teatro oprimido trabalha com situações envolvendo problemas sociais baseados na realidade. As peças do teatro oprimido podem ocorrer em qualquer lugar. Tá? Então nós temos essas 4 características bem claras, né? Obviamente que o teatro do oprimido não tem, sim, ele não se presta a ser cômico. Né? Ele não é cômico. Ele não vai fazer piada, ele não vai brincar com assuntos sérios. Tá? Ele simplesmente vai colocar esses assuntos em debate. Esse debate é amplo, é democrático, inclusive as pessoas, os espectadores, em alguns tipos de teatro vão poder participar e vão poder mudar o rumo, vão poder dar soluções àqueles problemas. Enfim, é um teatro sensacional em todos os sentidos. Tá? Inclusive ele foi premiado, ele é um diretor do teatro, muito premiado. Né? Aí ele fez, né, dentro desse teatro oprimido, você vai ter o teatro invisível, o teatro imagem e o teatro fórum, que é a dica da 8. Ó. É a dica da 8. O teatro oprimido pode ser representado a partir de 3 técnicas. Quais são? Teatro invisível, teatro imagem e teatro fórum. Tá? O teatro oprimido geralmente é uma cena conflituosa que acontece no lugar mais inesperado possível, diante das pessoas, e as pessoas não sabem, né? Não sabem que aquilo ali, quando começa, é quase uma performance, né? Aquele teatro acontece do nada, no meio das pessoas comuns, e só lá na frente é que elas vão se dar conta que aquilo ali é uma peça teatral que está levando um tema e obrigando eles a se posicionarem. Já o teatro imagem, o teatro imagem, a encenação baseia-se em linguagens não verbais. O teatro imagem, ele vai trabalhar o tema da opressão, mas muito mais gestual, comportamental do que usando textos. Tá? E finalmente o teatro fórum, ele chama, né, o público a participar. Tá? Ele coloca uma situação, a situação está indo para determinada direção, e aí para-se a peça, vem cá, vocês acham que tem que ser assim? Você acha que o caminho para a solução é esse? E quem não acha, é convidado a participar, então a pessoa sai da plateia e interage com o público. Então nós temos aí, o teatro oprimido pode ser representado a partir de 3 técnicas. Quais são? Teatro invisível, teatro imagem, teatro fórum. Essa é a dica 8. Certo? Baseia-se na encenação de um problema real, concreto, objetivo, na qual um ou vários personagens oprimidos lutam para fazer a situação. Assim como acontece na realidade, o oprimido ou o grupo deles fracassa quando tenta transformar o problema, de modo que o público é convidado a entrar em cena e substituir o personagem oprimido né? Então, olha só, baseia-se na encenação. Esse aqui, ó, é o teatro fórum. O teatro fórum é que vai ocorrer quando chega naquele clímax, né, e é feita a pergunta, é assim que tem que ser, e aí as pessoas são convidadas a subir o palco, então
interagirem, tá? Então, o tipo de teatro que é baseado na encenação de um problema real, concreto e objetivo, na qual um ou vários personagens oprimidos lutam para sair de uma situação de opressão, né? Em que o público é convidado a entrar e substituir, esse teatro é o teatro fórum, tá? Vamos lá, o teatro invisível acontece em qualquer lugar, sem as pessoas saberem que aquele ali é um teatro, é uma performance, somente no final é que a pessoa percebe. Teatro-imagem é uma forma do teatro oprimido, só que ela usa mais gestos, e o teatro fórum, então, é a apresentação de um problema em que em determinado momento o público é chamado para interagir e mudar o rumo, né, o destino da peça. Essa é a dica 9. E, finalmente, a dica 10, que termina, encerra, né, a nossa... Aí fala, né, antes da dica 10, esse Bertolt Brecht foi muito importante, né, muito importante. Ele é quase um pai do teatro moderno, né? E ele considerava necessário que o público fosse estimulado a refletir sobre as peças e a própria realidade, né? O teatro ele tinha que ter esse objetivo, né? Ele tinha que fazer com que as pessoas pensassem, né? Você imagina que ele, como alemão, né, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, se assustou com o nazismo, que sequer, né, não que ele não tenha sido questionado o nazismo, mas foi minimamente questionado, porque o alemão com um QI altíssimo caiu naquela cilada do nazismo por não refletir, tá? Não fazer a reflexão. E era isso que ele queria nos seus espetáculos, tá? Então, no teatro de Brecht, ele combatia esse efeito de ilusão, isto é, essa identificação emocional do espectador com aquilo que estava vendo, ou êxtase que deixava o público satisfeito. Isso porque ele queria um espectador lúcido, capaz de refletir criticamente sobre a sua realidade, portanto, preparado para questioná-lo. E aí nós temos aqui, ó, se de um lado existiam técnicas teatrais que serviam para criar ilusões, a ponto de o espectador até se esquecer que estava em um teatro, Brecht criou técnicas que serviam para romper com a ilusão da cena e promover a reflexão. Ele desenvolveu o conceito de efeito de distanciamento, também chamado efeito de estranhamento, baseado na atitude de olhar para o mundo de maneira questionadora, percebendo que nada é natural e eterno. Tudo ao nosso redor é produzido por ações e interesses humanos que podem ser alterados. Então, a peça dele não tinha a intenção de apenas de lazer, né? E nem era utilizada para te anestesiar do mundo, muito pelo contrário, tá? As peças de Brecht, ele entendia que o teatro tinha que situar as pessoas no seu tempo e espaço. Então, qual era o objetivo desejado pelo efeito de distanciamento? Também chamado de efeito de estranhamento. Qual era o objetivo dele, né? Ele queria romper com a ilusão, né, da cena e promover a reflexão, né? Ele queria que as pessoas olhassem para o mundo de maneira questionadora, né, e não aceitando as coisas, todas as coisas, sem ao menos questionar, tá? Com isso, gente, eu fecho aí, ó, fecho a 10ª dica e espero que vocês tenham aproveitado esse resumo e se fixem nessas 10 dicas, que são esses 10 conteúdos que irão cair. No mais, um grande abraço e vejo vocês na sexta-feira, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado.